Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Espírito Santo, venha sobre nós com o teu amor, com a tua doçura, com a tua presença tão delicada. Espírito Santo, venha sobre nós, porque o Senhor é presença que o próprio Jesus nos mandou. O Pai nos aguarda no céu. O Filho também nos aguarda no céu e o Espírito Santo foi enviado para estar conosco até o dia da sua volta. Obrigada, meu Deus, obrigada, Nossa Senhora, por estar presente em todos esses momentos. Dê-me a graça de te amar mais, mãezinha, dê-me a graça de te amar mais. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui, né, na leitura orante desse dia 11 de setembro. E hoje, o Senhor traz como inspiração para as leituras da igreja. Continuamos na carta de São Paulo aos Colossenses, seguindo lá no capítulo 3, versículo 12 a 17. O Salmo é o 150 e o Evangelho está em Lucas, capítulo 6, versículo do 27 ao 38. E o Espírito Santo nos diz: grita para nós, grita em todas as suas inspirações na nossa vida. Primeiro vem o amor. Essa frase tão pequena é uma máxima na nossa vida que queremos caminhar com Deus, de cristãos, de católicos, que queremos caminhar com Deus. Então, essa inspiração do Espírito Santo, ela precisa ser nos acompanhar durante todo o nosso dia, durante todas as nossas decisões, em cada passo que a gente der, cada passo, primeiro vem o amor. E é desafiador. Meu Deus, como é desafiador. Na primeira leitura, São Paulo ainda que continua falando ali, né, das questões morais de comportamento. Ontem São Paulo fez severos apontamentos de desvios de conduta que podem nos afastar de Deus, e hoje ele então continua aqui nos dizendo aí na parte de como a gente pode resolver, porque ele não só aponta o problema, ele nos aponta a solução, o caminho que definitivamente vai resolver os problemas. Então ele vai nos dizer que, portanto, então somos todos eleitos. Em Cristo somos todos eleitos, não tem mais um povo escolhido, separado. Porque todos somos eleitos, mas olha, nem todos os eleitos tomam posse. Então que hoje Deus nos dê a graça de tomarmos posse dessa eleição, desse chamado que Ele nos fez. Tomemos posse do chamado de Deus. Todos nós somos eleitos a sermos santos, porque somos queridos. E pedimos, e São Paulo ainda clama, né? Revestivos de entranhada misericórdia. Que a misericórdia de Deus, assim, ela seja um norteador na nossa vida. A misericórdia, ela vai tratar a nossa humildade. Porque se com humildade clamamos a Deus, Ele tem misericórdia de nós. Então que a misericórdia faça parte visceralmente da nossa vida. A bondade, a doçura, a paciência. Olha, se não são dons do Espírito Santo. São Paulo está nos agora sugerindo substituir os pecados que nós vimos ontem, os pecados da carne, por misericórdia, bondade, doçura e paciência. Suportai-vos, quer dizer convivam uns com os outros. Por que é tão difícil sermos tudo isso dentro da nossa casa? Porque é difícil conviver, mas é ali mesmo que Deus quer nos tratar. Por isso São Paulo está dizendo, suportai-vos uns aos outros, porque suportando a gente vai aprender a perdoar, a nos perdoar mutuamente. E por que nós precisamos aprender a perdoar aquele que nós mais convivemos? Porque Deus nos perdoou. E se Ele nos perdoou,
nós também devemos perdoar. E se eu perdoo, Deus também me perdoa. Mas acima de tudo, revestivos de caridade. Na Bíblia, quando se fala de caridade, está falando do amor de Deus. É uma caridade que não é só material, suprindo, né, o que temporariamente aquele outro ali necessita. Mas a caridade é suprir muito mais do que um bem material, um alimento que a pessoa precisa. É suprir a pessoa com o que mais falta nela, e que muitas vezes é a palavra de Deus. A caridade é olhar para o outro e dizer: o que falta em mim, falta nele também. E eu vou buscar para mim, para eu poder dar para ele também. Então, se está faltando Deus na vida do outro, busca na sua vida, para que você possa, então, levar para aquele que mais precisa. A caridade fala sempre do amor, porque só fazemos porque amamos. Porque se não amarmos, não vamos fazer nada. Pensa bem, se não amarmos, aí vem a parte tão difícil, né? No Evangelho vem uma parte muito difícil sobre isso. Mas continuando ainda São Paulo, né? A caridade, ele ainda diz, revestivos da caridade, porque a caridade é o vínculo da perfeição. Por isso a caridade é amor. É o vínculo da perfeição. É um despojamento de si para crescer em Deus. São João Batista pedia: Senhor, que eu diminua para que ele cresça. Ai, que lindo, né? É muito lindo. Isso tudo é sobre o plano de Deus para nós. É sobre ele apontando o caminho sobre é isso que eu quero de você, meu filho. Segue esse caminho, esse é meu plano para você. O resto eu cuido. Mas cuida desse caminho, de andar nele, né? Então não importa o nosso caminho diferente, se minha vida é assim, se a sua é daquele outro jeito, se você tem aquela necessidade, aquela dificuldade, eu tenho aquela outra, não importa. Desde que diante da realidade da nossa vida, a gente busque caminhar com Jesus. Porque todas as vidas são amadas e criadas por Ele e devemos então voltar para Ele e não nos perder. Nossa vida não é nossa, é dele. Então nós precisamos voltar para os braços daquele que nos criou. E para isso temos que caminhar com Ele aqui, já, agora, porque senão a perdição pode nos levar para outro caminho. O Salmo vai dizer: louvai o Senhor por suas obras. Eu sou uma obra do Senhor, você é uma obra do Senhor. O Senhor faz em nós maravilhas. Então, louvai ao Senhor por suas obras, por sua majestade infinita. É o único Deus, nosso único e eterno Deus. Tudo que respira, em tudo que respira, tudo que existe, louve o Senhor. E aí o Evangelho vai falar, e bom, né? São Paulo está dizendo aqui esse caminho, apontando um caminho lindo que devemos trilhar, e Jesus vai falar então, como esse caminho não vai ser fácil. Jesus vai falar: ame os inimigos. Meu Deus. Ele está continuando o Sermão da Montanha, né? Em que ele falava dos bem-aventurados, e aqui ele vai falar então o que é o amor. O amor não é tudo, ele não vem primeiro. Então, antes de sentir raiva do inimigo, coloque o amor. Antes de sentir a língua coçar por uma fofoca, coloque o amor a Deus. É o Espírito Santo falando para mim e para você. Antes de explodir com a ira, respira fundo e coloca o amor de Deus. Antes de perder a cabeça com alguma coisa na sua casa, respira fundo. Que exercício, meu irmão, minha irmã. E coloque nas mãos de Deus que Ele vai nos acalmar, Ele vai nos tratar.
E ele fala: amai vosso inimigo, fazei bem aos que odeiam. Ai, Senhor, perdoar quem nos ofendeu. Oh Deus, abençoai os que vos amaldiçoam. Meu Deus, como precisamos crescer na fé, né, meus irmãos? Orai pelos que vos injuriam. A gente devia começar já fazendo uma prevenção disso, né? Se eu não sei, alguém que fala mal de mim, alguém que me amaldiçoa, se hoje eu não tenho um inimigo, glória a Deus, aquele que me odeia, se antes disso acontecer na nossa vida, começarmos a rezar preventivamente, Senhor, nos livra daquele que nos odeia, do ódio que vem do outro e coloque ali o amor, nos livra da inimizade ali do outro, que o Senhor coloque uma amizade em Cristo, né? Que muito antes de fazermos inimigos, Senhor, que aquela pessoa possa caminhar junto comigo a Ti. É isso que devemos pedir a Deus, né? E Jesus vai falar: dê a outra face. Se te bateram, dê outra face. Se te tomaram a capa, dê a túnica. Isso por quê? Porque para aquele que me faz mal, eu tenho que fazer um bem maior. Aquele que me faz mal, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas vivem abusos? Se aquele que te faz mal, Jesus está nos dizendo para amar, faça um bem muito maior para ele, que é a oração. Uau! O que quer que façam comigo, com você, o que você quer que faça com você, faz isso com o outro. Eu gosto que o outro me trate bem o outro. Eu gosto que o outro reze por mim, reze pelo outro. Eu gosto que o outro me abrace, abraça o outro, abraça. Eu gosto de ser tratada com respeito, respeite. Deseje sendo o exemplo. E se não for como você gostaria, entenda que você fez para Jesus e não para a pessoa. Porque aí tudo vai ter valido a pena. Tudo. Fazer o bem a quem nós amamos não é mérito nenhum. Como é bom fazer o bem para o meu filho. Como é bom fazer um bem para uma amiga. Mas foi um esforço, exigiu muito de mim. Eu apanhei no espírito para poder fazer aquele bem. Eu tive que moldar a minha arrogância para ter a humildade de fazer aquele bem. Não, é um bem natural fazer aquele que a gente ama. É o que Jesus está falando, né? Então, ele nos fala: faça o bem sem nada esperar. Só faça o bem porque é a natureza que Deus plantou em você, em mim. Fazer o bem é nossa natureza, não importa o que o outro faça. E ele ainda vai dizer: grande será a vossa recompensa. Só faça o bem. Se você está fazendo por interesse um bem, que o seu interesse seja alcançar o céu e não o reconhecimento de pessoas. Essa palavra é para nós, irmãos, pode ter certeza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Primeiro vem o amor. Glória a Deus. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.